Esse é aquele momento que muitas pessoas negligenciam e que eu falo sempre para os meus alunos. Não pule esta etapa. E que etapa é essa? Análise de texto. Se você cai de cabeça numa folha de redação, começa a escrever sem referencial nenhum, para onde vai, de onde vem, como é que eu tenho que me portar diante daquele tema, que palavra eu uso, se eu não consigo identificar as estruturas que eu mesmo já estudei, como é que eu vou pôr em prática? Algo que eu não consigo perceber. Como é que eu vou conseguir desenvolver na minha escrita algo que eu não consigo perceber? Se há essa desconexão, significa dizer que você não entendeu a parte teórica. Então a parte prática vai ser muito difícil. E se você não desenvolver de novo este hábito de pegar textos do Enem, de concurso público e identificar essas estruturas, claro, desde que o texto, não esqueça, exige a tipologia textual dissertativa, argumentativa. Então, se eu não consigo identificar isso, eu vou ter dificuldade para escrever. E não tem para onde correr. Temos aqui um texto do Enem, do ano de 2022. Fábio, mas o meu concurso público tem SEDUC, está chegando, CESPA está chegando, Tribunal está chegando. Calma, pega o teu edital. É dissertativo? Argumentativo? Pronto, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Vou repetir. Só muda se o seu edital deixar bem claro que a prova de redação vai exigir de você conhecimentos específicos do seu cargo. Se ela disser que são temas da atualidade, é dissertativo ou argumentativo. Se não tiver nenhuma especificidade no seu edital, fique, porque essa aula vai servir para você. Nesse texto que está aparecendo aí na sua tela, ele fala sobre o seguinte tema: valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Já dei ele como exemplo lá em uma das nossas aulas. Antes de você fazer a sua reflexão, que não é o momento, você tem que entender como é que o aluno visualizou esse texto. É exatamente isso. É nessa etapa que você precisa desenvolver a sua percepção e identificação de estruturas, correto? Então, não é para você ficar refletindo devaneios do que pode ter acontecido sobre esse tema. Se eu tenho que identificar, significa dizer que o aluno, o candidato, já inseriu uma tese. Significa dizer que o candidato ele já inseriu a apresentação do tema e que ele também já inseriu um contexto. Ou seja, a sua missão é pausar esse vídeo, pegar esse texto e você vai ler. Dá um zoom, leia rapidinho e tente identificar. Isso aqui é contexto, isso aqui é apresentação de tema, isso aqui é tese. Só isso. Como a nossa lógica é de trás para frente, né? Lógica do caranguejo, vamos lá do último passo, tese. Eu tenho que descobrir onde é que está a tese deste texto. Vamos lá. Tese é a proposição central do nosso argumento. Ou seja, é a ideia, é a posição, é a postura que vai apontar a causa do problema. Correto? Correto. Ou seja, a minha tese, ela vai ter que ser fundamentada, ela vai ter que ser subdividida em duas motivações, em duas causas. Encontre aí no texto, ou melhor, você já fez a sua análise, mas em que parte do texto ele aponta, olha, esse problema da falta de valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, esse problema ocorre por conta disso e por conta disso. Se você identificar esses dois termos, pronto, você já entendeu linguisticamente que ele identificou, que ele posicionou essas duas ideias como motivação. Hora da verdade. Quando você vai observar o texto, você percebe que a primeira motivação dele é a inércia estatal e a segunda motivação, o descaso social. Vamos lá. Nesse sentido, a problemática não só deriva da inércia estatal, mas também do descaso social. Ou seja, o que ele quis dizer? Que a origem do problema, ela nasce, ela se origina não só da inércia estatal, mas também do descaso social. Ele não usou a estrutura clássica, por conta disso ou por conta disso. Mas ele usou as palavras que nos levam a entender
que essas duas são as motivações. E aí já entra um pequeno parêntese. Cuidado com os conectivos. Porque para você dar vida ao seu texto, você não precisa se amarrar àquela lista de conectivos que o seu professor lhe dá. Porque a língua é dinâmica, a forma que você se expressa, ela é múltipla. Então não tem como você guardar numa caixinha, restringir a linguagem, principalmente a linguagem de uma redação, em somente um molde, porque você pode dizer a mesma coisa com palavras totalmente diferentes. Ou seja, ele poderia ter dito aqui, nesse sentido, a problemática ocorre por causa da inércia estatal somada ao descaso social. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Outra, nesse sentido, a problemática ocorre seja pela inércia estatal, seja pelo descaso social. É a mesma coisa. Por isso que tenha muito cuidado com a forma, com o molde que você vai usar para expressar a sua tese. Crie o seu. Você convence pessoas, você se comunica todos os dias. Se você não soubesse como encadear as palavras, as pessoas já teriam percebido, as pessoas não conseguiriam nem interagir com você. Mas não, você consegue fazer isso. Isso é possível. Ou seja, esse aluno, com pouquíssimas palavras, expressou as duas motivações dele. Então, já grifamos um trecho desse parágrafo. Tese já foi preenchido. Está aqui, ó, tá verdinho. Já foi grifado. Agora nós temos que analisar o que é cada pedaço que vem antes. O que é contexto, onde começa a apresentação do tema e assim por diante. Vamos lá.